Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de Copa do Brasil. Ontem, 3 partidas movimentaram as quartas de final do torneio mais democrático do país. Das oito equipes, uma da Série B, inclusive, né? Quase indo lá para a Série C. Tá suando horrores para se manter fora da zona de rebaixamento da Série B, que é o Atlético Paranaense, e decepcionou a sua massa em Curitiba. O Corinthians, maior torcida do estado do Paraná. Vocês sabiam disso? O Corinthians é a maior torcida do Paraná. Pois é, deu Corinthians, gol do meu xará, Guilherme, o Guinegão, 1-0 Corinthians, vantagem para cima do Atlético Paranaense. O que a gente imaginou, né? Mesmo o Corinthians não sendo brilhante, está enfrentando uma equipe que passa longe, né, de ter um período de estabilidade. O Atlético Paranaense realmente vai ser muito difícil buscar uma vaga nas semifinais. Todavia, futebol, tudo é possível. Corinthians na frente, Cruzeiro na frente, galera. Corinthians e Cruzeiro, na opinião de vocês, já fecharam o caixão dos Atléticos, né, o Paranaense e o Mineiro? Porque deu confusão no Mineirão, na Arena MRV, né? A gente está acostumado no Mineirão. A Arena MRV, que, aliás, eu já falei aqui, eu pensei o seguinte: pro Galo, a melhor coisa é decidir fora, porque quando decide na Arena MRV, o Galo tá perdendo. E o Galo perdeu de novo. O Galo perdeu de novo na sua arena um jogo nessa temporada. A Arena MRV não tem sido um local de vitórias. O Galo até se classificou Copa do Brasil, Sul-Americana, mas perdendo dentro de casa. E agora perdeu de novo. Será que vai buscar fora contra o muito bem ajustado time do Leonardo Jardim? Eu admiro demais esse treinador. Gosto de todos os trabalhos do Jardim até o momento. Para mim são muito bons, gosto de todos eles. E esse trabalho que ele vem fazendo no Cruzeiro é um trabalho muito consistente. O Cruzeiro conseguiu, na casa do adversário, com um belíssimo gol do Fabrício Bruno e um outro de oportunismo do Caio Jorge, ou seja, os convocados para a seleção brasileira fizeram os gols do Cruzeiro no jogo de ontem, ganhando confiança, ganhando moral, e o Cruzeiro despachou o Galo 2-0. A fatura está liquidada? Não acho. Acho que até dia 11 tem tempo, né, para o Galo se reestruturar, cabeça, pé, parece música de criança, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, ajeita tudo. Não acho que a fatura está liquidada. Clássico é sempre complicado, tem sempre uma nuance diferente de Corinthians e Furacão. Esse confronto, eu acho que a esperança do Atlético Paranaense era o jogo de Curitiba. Fora dos seus domínios, não tem a menor chance contra o Corinthians. Então, assim, muita gente já considera Cruzeiro e Corinthians 2 dos maiores campeões da Copa do Brasil nas semifinais no final do ano, tá? É um outro campeonato, né, galera? A gente precisa entender isso. Nessa semifinal em dezembro é um outro campeonato, porque nós estamos em agosto. A decisão vai ser no dia 11 de setembro, 12 e 11 de setembro. Não, é 11 e 10 de setembro, não é isso? É quinta-feira 11, quarta-feira 10. Gente, dezembro pode estar tudo diferente. Quem está bem pode estar mal, quem está mal pode estar pior ainda. Muita coisa pode mudar, tá? Mas o Cruzeiro conseguiu uma grande vitória. O Atlético Mineiro, arame liso, perdeu umas boas oportunidades no primeiro tempo. Depois só deu Cruzeiro. Merecida a vitória da Raposa. E a do Corinthians também, uma vitória contundente, 1-0 fora de casa, não precisou ser brilhante para ser efetivo. Já havia sido assim contra o Vasco. O Corinthians repete a dose sob comando de Dorival Júnior, doido para papar mais uma Copa do Brasil. Dorival que conquistou também com o São Paulo há 2 edições, né? E agora vamos falar do jogo do clássico da amizade, só torcida, porque o jogo pegou fogo, né? Botafogo e Vasco fizeram um jogo de um primeiro tempo muito intenso. Os primeiros 20 minutos foram muito bons de se ver. Botafogo saiu na frente com o Arthur Cabral, exímio cabeceador, um jogador de área mesmo, né? O cruzamento do Alex Telles e a cabeçada do Arthur Cabral é de almanaque. E depois o Vasco empata numa rebatida de um escanteio. O cruzamento vai desviar no Marlon Freitas e o Jair, que não fazia gol há 2 anos, foi lá no carrinho oportunista para empatar o jogo.
Trocando em miúdos, esse Vasco e Botafogo não foi bom para ninguém, até porque cada um tinha uma expectativa. Qual era a expectativa do Botafogo? Por ser uma equipe tecnicamente superior, conquistar a vitória em São Januário. Conquistar a vitória nos domínios do adversário para no Newton Santos apenas administrar essa vantagem. Qual era a expectativa do Vasco? Como é um jogo em que o Vasco está jogando contra um adversário que lhe é superior, usar o Caldeirão de São Januário para conseguir conquistar no peito e na raça uma vitória e ir para o Newton Santos com uma vantagem, nem que fosse de um gol. Então os dois lados saíram muito frustrados, as duas torcidas de certa forma saíram frustradas, os torcedores do Vasco reclamaram de uma penalidade que, assim, como a arbitragem no Brasil, repito sempre, é muito ruim, não tem nenhum critério. Você vai encontrar jogos em que o que aconteceu ontem, o do Marlon Freitas, já foi assinalado pênalti. O Fernando Diniz na coletiva vai falar que no lance Vasco e Juventude, o próprio pênalti do Lucas Piton, com 14 segundos, e ontem o Daronco, e nem o VAR chamaram para marcar penalidade, e eu concordei com o ponto de vista, tá, dos árbitros, porque mesmo que a bola bata no braço do Marlon Freitas, está numa distância, isso eles analisam, em que se não, o braço não estivesse ali, bateria aqui, né? Então ele não amplia o espaço corporal, né, para evitar que a bola fosse ao gol. A bola bateria no Marlon Freitas. Essa é a interpretação da arbitragem, tá certo? Por isso o torcedor do Vasco reclamou muito. Nem foi pro VAR, tal, porque essa é a interpretação da arbitragem. O problema é que, como disse o Fernando Diniz, e eu concordo, não há critério. Vários pênaltis como esse, várias jogadas como essa, já foram assinaladas como penalidade. Em outras partes da Copa do Brasil, do Brasileirão, dos estaduais, é muito difícil, é muito complicado. Infelizmente não há um critério, eu concordo, mas também não acho que foi pênalti, tá? Pelo critério básico de que não há ampliação do espaço do corpo. Agora, o Vasco foi melhor durante a maior parte do jogo. O jogo foi do Vasco a partir dos 15 minutos do primeiro tempo. O Vasco já estava perdendo por 1-0. O jogo foi do Vasco dos 15 até os 5, 7 minutos do segundo tempo. Deu muito Vasco. E a impressão que passava era que o Vasco a qualquer momento faria o gol em um Botafogo muito acovardado, muito recuado. E, de certa forma, dá para dizer que, para os críticos, para nós aqui do Dois Toques, foram duas atuações irreconhecíveis. O Vasco jogou como se joga uma final de campeonato. Tecnicamente, tem suas limitações, mas jogou como se joga uma final de campeonato. Irreconhecível porque o Vasco teve duas partidas muito ruins contra a Juventude, contra a Corinthians e todas as outras antes do jogo contra o Santos. Só o jogo contra o Santos foi um alento, que de resto todas as partidas do Vasco da Gama foram muito ruins, inclusive contra o próprio Botafogo no Mané Garrincha. O Botafogo venceu por 2-0 no Campeonato Brasileiro não faz muito tempo. Então o Vasco foi irreconhecível. O Fernando Diniz entendeu o jogo rapidamente, fez a leitura do jogo rapidamente e dominou o primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Vasco faz aquela blitz, bola na trave, defesa do John, tem esse lance polêmico aí, né, da possível penalidade. E depois dos 7, 8 minutos o Vasco para, porque vai ter a concussão, que na verdade não foi concussão, tá? Foi só um acidente de trabalho ali, não foi a substituição, segundo informou a Sport TV, não esteve no protocolo de concussão, tá? Mas o Cris Ramos recebeu um golpe ali do goleiro do Vasco, Léo Jardim, e saiu até de ambulância, mas já está bem, tá? E o Botafogo teve que mexer. Eu não sei se não fosse isso, o Savarino entraria imediatamente. O Ancelotti demora muito para mexer. O David Ancelotti demora muito para, após a leitura do jogo, mudar o jogo. Ele até comenta isso, né? Ele se enrola na resposta na coletiva. Eu não acho que eu demoro, tá? Enfim, como é o primeiro trabalho dele, ele está aprendendo até a responder coletiva, né? E aqui a cobrança é muito grande. Então, o Botafogo foi irreconhecível porque conseguiu mostrar uma versão parecida com a de Quito, até a entrada do Savarino.
Depois que o Savarino entra, ali a partir dos 10 minutos do segundo tempo, o Botafogo começa a ter a bola. E como o Botafogo tem a bola, gira a bola, troca passes, tenta ameaçar o Vasco, tendo a posse de bola, o Vasco não joga mais. Então o Vasco foi muito melhor durante o primeiro tempo e o início do segundo, e depois o Botafogo, não vou dizer que foi muito melhor do que o Vasco não, mas o Botafogo teve o domínio das ações, o Botafogo controlou as ações. Poderia até ter saído com uma vitória se no último momento ali do jogo Savarino e Arthur Cabral se entendessem um pouquinho melhor, o Botafogo poderia ter saído com a vitória de São Januário. Para o Botafogo o resultado foi bom, porque jogou mal, o técnico escalou mal para mim, não entendeu o jogo, não por conta de Cris Ramos e Arthur Cabral, que eu acho que em algum momento vai pedir isso, mas por conta de Marlon e Danilo, não está encaixando. E Álvaro Montoro e Arthur. 2 jogadores que ontem no primeiro tempo foram completamente inúteis. Então o Ancelotti escalou o time inicial mal, demorou a mexer, quando mexeu mal. Por que eu digo que ele mexeu mal? O Fernando Diniz, ele não tem o elenco que o Ancelotti tem. Olha que o Botafogo nem tem um elenco, tal, fantástico. Mas quando o Vasco começa a mexer, a qualidade do Vasco abaixa muito. Vai lá para baixo mesmo. E o Vasco não consegue ser o mesmo Vasco competitivo do primeiro tempo. O Vasco, em um momento do jogo, estava com o Hugo, que é o zagueiro improvisado, o Lucas Freitas se machuca, o PH, o lateral, estava bichado e o Piton não marca. E o que o Ancelotti faz? Ele faz substituições de modo que o Botafogo fique com 3 volantes. Nilton, Marlon Freitas e Danilo. E depois ele tira o Marlon e coloca o Alan. Então faltou ousadia para o treinador do Botafogo vencer uma partida que estava se desenhando no segundo tempo para uma vitória do Botafogo. E ao Vasco, achei que sobrou ousadia no primeiro tempo e no início do segundo tempo. O Vasco foi competitivo, é isso que o seu torcedor quer. O torcedor do Vasco sabe muito bem que não é um time que tem condições de brigar por títulos de Campeonato Brasileiro, não vai dar um salto mortal na tabela, nada vai acontecer nesse sentido. Mas com o time que o Vasco tem, jogando da maneira que jogou ontem contra o Botafogo na Copa do Brasil, tem chances de equilibrar a partida no Nilton Santos e de brigar pela classificação. E o Botafogo precisa voltar a jogar futebol, porque com covardia, com medo, não vai a lugar nenhum. Tem jogadores para vencer o Vasco no dia 11. Agora, o treinador precisa abrir um pouquinho a sua mente e voltar aos jogos ofensivos que vinha tendo logo no início, né? Botafogo com o Ancelotti no jogo contra o Vasco, contra o Vitória, em outras partidas, contra o próprio Bragantino na Copa do Brasil, mostrou ser uma equipe muito mais agradável de se ver, um futebol mais vistoso, bem jogado, e esse futebol parece ter sumido aí nos últimos jogos. Nos últimos 3, 4 jogos, não vejo mais a alegria do Botafogo dentro de campo. Vamos esperar, torcedor do Botafogo, na expectativa de que essa partida contra o Bragantino e depois o intervalo até o dia 11 seja um momento para o Botafogo encontrar uma identidade. E o Vasco manter essa pegada, ainda mais com a chegada dos reforços. Hoje tem Fluminense e Bahia, a gente volta a falar de Copa do Brasil aqui no Dois Toques, a casa do futebol.